Deus, boa noite, Deus abençoe a todos. Estudando a Bíblia juntos, vamos agora para o estudo de Provérbios do dia. Eu, você e o Espírito Santo. O estudo de hoje é sabedoria para ouvir e ao falar, ou seja, presença de Deus para ouvir e a presença de Deus ao falar. Espírito Santo de Deus, nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos ajudar, Espírito Santo, a não te entristecer. Que o Senhor venha nos dar a tua presença para falarmos, a tua sabedoria. Nós oramos para que o teu espírito, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, no pleno conhecimento de ti, nós almejamos ter, em nome de Jesus. E nós oramos porque nós queremos não te entristecer. Nós oramos, como diz no livro de Efésios, nós oramos, Espírito Santo, para o Senhor nos ajudar a não te entristecer. Ajude-nos, Espírito Santo de Deus, querido, amado, a não te entristecer, aleluia. Pois a tua palavra diz que o que te entristece, Espírito Santo de Deus, são as nossas atitudes e as nossas palavras. Então, Espírito Santo, que não saia da nossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Aleluia. E esse é o capítulo 4 da oração que eu estou fazendo para que nós possamos adentrar no estudo de Provérbios 18. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. E eu clamo ao Espírito Santo que nos ajude a não te entristecer, porque sozinhos não conseguimos, Espírito Santo. Então venha crucificar o nosso eu, venha crucificar nossas vaidades, venha crucificar nosso ego, aleluia, e tratar a nossa alma. Tire de nós, Espírito Santo, toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia. Sejam iluminados no meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, que sejamos bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Eu oro, eu suplico, Espírito Santo, que nós venhamos andar do modo digno para com o chamado que recebemos, que nós venhamos caminhar, aleluia, na unidade do Espírito Santo, capítulo 4, do versículo 1 ao 16, do capítulo 4 de Efésios, que nós venhamos andar com toda humildade, com toda mansidão, aleluia, com toda paciência, suportando uns aos outros em amor e procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, em nome de Jesus. E é dentro dessa oração, Espírito Santo, que eu oro, que o Senhor venha fortalecer o nosso espírito com o teu poder, em nome de Jesus. Venha, Espírito Santo de Deus, nos dar o espírito de sabedoria, o espírito da tua presença, o espírito de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. E aí, o título do capítulo 18 é sabedoria para ouvir e sabedoria para falar. Eu clamo ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor venha nos dar a tua santa presença, aleluia, para falarmos e a tua santa presença para ouvirmos em nome de Jesus. Então, versículo 1, o solitário busca seu próprio interesse, o egoísta, ele busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. O egoísta, ele busca o quê? Seu próprio interesse e rebela-se. Ele é obstinado, o coração é obstinado contra os mandamentos do Senhor, contra a palavra de Deus, contra a verdadeira sabedoria, contra a verdadeira presença de Deus. Porque ele não anda na presença de Deus, ele não anda na sabedoria do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu ia fazer o estudo só com King James, mas como nós somos dirigidos pelo Espírito Santo e em espírito e verdade, a Bíblia está atrás do telefone ali.
Ele está mandando abrir a Bíblia. Então a gente faz o quê? A gente abre a Bíblia. Não é verdade? Amém. Então vamos deixá-la aqui abertinha, a outra também, porque o Senhor, Ele quer nos enriquecer com a palavra. Amém. Versículo 2. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. O insensato, aleluia, o insensato, aquele que não anda na direção de Deus, não tem prazer no entendimento, ele não tem prazer em ir em direção à mente de Deus em todos os sentidos, mas sim em quê? Em sim valer o seu próprio modo de vida, o seu eu. Sabe aquela pessoa que faz as coisas do modo de vista, segundo o seu modo de vista, do seu jeito, não escuta as pessoas, não escuta opinião, não pede opinião, e muitas das vezes as coisas que essa pessoa faz dá errado, é falta de sabedoria para ouvir e falta de sabedoria para falar. Então a pessoa, o insensato, aquele que não anda na direção de Deus, ele não tem prazer no entendimento. O entendimento aqui é espiritual. O entendimento aqui é quando você não tem prazer em ir em direção à mente de Deus. Então, o que o insensato faz? Ele quer valer o seu modo de vida, ele não quer nem saber no que o outro pensa, no que é certo, no que manda a palavra, o que a palavra de Deus ensina, no que o sábio, aquela pessoa que anda na presença de Deus pode aconselhar ou pode aconselhar ele ou aconselhar ela. Não quer saber, né? Então, aqui na João Ferreira de Almeida diz assim: o insensato, aquele que não está na direção de Deus, não tem desejo de aprender, preferindo apenas expressar suas próprias opiniões, ou seja, o seu próprio modo de vista. O insensato, aquele que não tem direção de Deus, não tem prazer no entendimento. Glória a Deus, aleluia. Versículo 3. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomia a vergonha. Então, vindo a perversidade, ou seja, vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomia a vergonha. Na King James diz assim: vindo a impiedade, vem também o desprezo, e com a desonra a vergonha. Então, os três companheiros da perversidade são o desprezo, a desonra e a vergonha. Os três companheiros da perversidade, aquele que perverte a verdade, são o desprezo, a desonra e a vergonha. Versículo 4. Versículo 4. Águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria, a fonte da presença de Deus é como um ribeiro transbordante. A pessoa, né, quando ela tem a fonte da presença de Deus, aleluia, é como um ribeiro transbordante. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E aqui diz assim: águas profundas, essas águas profundas, obscuras, escondidas, ribeiros transbordantes, né? Então, quando eu falo águas profundas, eu estou dizendo águas o quê? Obscuras e escondidas. Quando eu falo ribeiros transbordantes, eu estou falando de águas claras. Enquanto as palavras de algumas pessoas são obscuras, as de outras são fontes de sabedoria, são fontes da presença de Deus. E comunicam o quê? A verdade, cristalinamente, ou seja, a verdade comunica o quê? A presença de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero falar uma coisa. Obscuras e escondidas, conforme Provérbio 20, versículo 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobrir. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, né?
águas profundas, águas obscuras, águas sujas, né? Então vamos aprofundar mais um pouquinho aqui. Então aqui o que está dizendo? Que o coração, águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte de sabedoria é como um ribeiro transbordante. O coração e os pensamentos humanos são complexos e obscuros. Igual eu estou vendo aqui no Provérbios 20, versículo 5, que diz, né, como eu já li, vou ler de novo, só que eu vou ler agora na versão King James: como águas profundas são os propósitos do coração humano. Todavia, quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. Águas profundas, águas escuras, sujas, lamacentas, são os propósitos do coração humano. Todavia, quem tem discernimento, quem sabe separar o que agrada do que não agrada a Deus, sabe como trazê-los à tona, sabe trazer a revelação. Então, o coração e os pensamentos humanos são complexos e obscuros, como as águas profundas. Já a ministração do sábio, o ensino do sábio, o ensino daquele que tem a presença de Deus, entretanto, refrigera a alma, traz alívio para a alma, traz paz para a alma, traz cura para a alma. Presta atenção, presta atenção. É o oposto. Uma pessoa que a alma é como, as palavras são como águas profundas, sujas, obscuras, é o contrário dos ribeiros transbordantes. Então, a ministração do sábio, o ensino do sábio, a pessoa que tem a presença de Deus, refrigera a alma. E suas palavras são como fonte inesgotável de vida e criatividade. Amém? Provérbios 1, 23 diz assim. Provérbios 1, 23 diz assim: convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Glória a Deus. Provérbios 10, 11. Então, antes de eu passar para Provérbios 10, 11, o que está falando aqui? Convertei-vos, pois, à minha exortação. Ou seja, ainda é tempo do arrogante, do presunçoso, do insensível, do avarento, do hedonista, do egoísta, de render humildemente aos pés de Cristo e receber a graça salvadora de Deus, a graça, o favor imerecido do Senhor. Há uma fonte de refrigério, nós estamos falando de fonte de refrigério de alma e sabedoria, jorrando ininterruptamente à disposição de todas as pessoas da terra. Contudo, chegará o momento em que esta fonte cessará de jorrar na terra e o derradeiro juízo terá início, sem clemência. Glória a Deus, glória a Deus. Provérbios 10, versículo 11. Os lábios do justo, ou seja, os lábios daquele ou daquela que tem a presença de Deus, que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, são fonte de vida. Mas a boca dos ímpios abriga violência. Glória a Deus. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que em qualquer situação, nós devemos conversar de maneira controlada e compreensiva, ainda que tenhamos de ser firmes e decisivos. A conversa torpe, autoritária, abrutalhada coopera na formação de um ambiente beligerante, rixoso, malicioso e odioso, conforme Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 32, que nós já até lemos hoje e oramos o capítulo 4 de Efésios, versículo 29, que a nossa boca seja edificante. Amém? E por fim, Provérbios 13, versículo 14, que diz assim: a instrução dos sábios é fonte de vida, ou seja, o instrumento dos sábios
Qual que é o nosso instrumento? É a palavra. É a palavra, as entrelinhas, é fonte de vida. E tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não é direito favorecer, versículo 5. Não é direito favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Não é direito. Ou seja, não é certo você favorecer os ímpios e privar da justiça o justo. Isso não agrada ao Senhor, né? Então, todas as pessoas, independentemente da classe social, raça, cor, credo e cultura, devem ter pleno acesso ao direito e a um julgamento justo. Qualquer tipo de favoritismo foi expressamente condenado na lei do Senhor. Ô Ludmila, onde que fala isso? Fala em Levítico 10:15. Então vamos lá para Levítico. Levítico 19:15 diz assim: não cometerás injustiça no julgamento, não farás acepção de pessoas com relação ao pobre, nem te deixarás levar por preferência pelo que tem poder. Segundo a justiça, julgarás o teu próximo. Levítico, agora Deuteronômio 1:17. Deuteronômio 1:17. A língua enrolou aqui, perdão. Não façais acepção de pessoas no julgamento, ouvireis de igual modo o pequeno e o grande, a ninguém temais, porque a sentença é de Deus. Se a causa for muito difícil para vós, vós a dirigireis a mim, para que eu a ouça. E Deuteronômio 16:19, que diz assim: não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas, nem aceitarás suborno, pois a corrupção cega até os olhos dos sábios juízes e prejudica a causa dos justos. Glória a Deus. Agora, Provérbios 17, versículo 26. Não há bom agouro em castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. O que está dizendo aqui? Quem julga ou condena precisa estar muito certo dos seus atos. Caso contrário, trará todo tipo de angústias, preocupações e desabores sobre sua própria vida e família. Os sofrimentos imerecidos de Jeremias, assim como de todos os justos sobre a terra, não ficarão impunes e jamais serão esquecidos por Deus. Provérbios 31, versículo 5, que diz assim: porquanto, quando não estão sóbrios, se esquece do bom siso e das leis, ou seja, da boa direção de Deus e das leis, da palavra de Deus, e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. E Malaquias capítulo 3, versículo, glória a Deus, Malaquias 3:5, fala assim, amados: eis que virei a vós outros trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos quantos exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros de seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa, proclama o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Continuando, versículo 6. As palavras do insensato provocam contendas e sua língua clama por açoites. Sabe essa palavra? O que está dizendo aqui? As palavras daquela pessoa que não anda na direção de Deus clama por quê?
por açoites. As palavras, o que sai da boca daquele que não anda na direção de Deus, clama por açoites. Ou seja, por ser disciplinado pela vara, pela disciplina, pela correção que visa o aperfeiçoamento. Isso, né, lá? Sua língua clama por açoite. Por quê? Porque provoca contendas. E contenda não é de Deus. Em um dos provérbios nós vamos estudar ainda, em vídeo, porque eu já dei esse estudo em escrito, fala das coisas que o Senhor odeia, abomina, né? E é contenda entre irmãos. O que é contenda? Você fazer um irmão contender com o outro. Quando você faz fofoca, você faz contenda, isso não é de Deus. Então, quando a pessoa não fala na direção de Deus, ela fala demais, ela acaba pecando, ela provoca contendas. Ela fala demais aqui, e essa conversa aqui vai ali acolá e vai causar o quê? Contenda. Essa língua não é com a presença de Deus. Essa língua, ela é sem a direção de Deus, e ela clama por açoites, e ela vai ser açoitada. Ela vai receber a punição do Senhor. Deus vai vir, olha lá, e seus lábios, olha lá, e sua língua clama por açoites, ou seja, por ser disciplinada. O que é açoitar? Açoitar é disciplinar, é vir com a vara. E a vara, o que é a palavra de Deus, ou outras formas corretivas, né, que o Senhor usa para disciplinar os seus filhos, né? Para nos corrigir. Por isso, todo dia nós temos que orar. Antes de sair do nosso quarto, antes de começar nosso diálogo, nossas conversas no dia a dia, Pai, põe sabedoria, submete a sua fala, a sua conversa, tudo ao Senhor, ao Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha lá, os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Na outra versão está dizendo assim. 7. A boca do insensato é sua própria desgraça. É a consequência do versículo 6. A boca do insensato, a boca daquele que não anda na direção de Deus, que a língua não anda na direção de Deus, é sua própria desgraça. O que é desgraça? Se graça é o favor imerecido de Deus, desgraça é a falta do favor de Deus. Então, a boca do insensato é a falta da graça de Deus. E seus lábios uma verdadeira cilada para a sua alma. Olha que o perigo. Por isso que nós precisamos de sabedoria, da presença de Deus para ouvir e para falar. Porque senão a nossa boca, né, a boca da pessoa é insensata, os lábios são insensatos. E é uma própria desgraça, é a própria falta da graça de Deus. E os lábios, o que a pessoa comunica, fala, é uma cilada. É uma verdadeira cilada, uma verdadeira o quê? Armadilha para a sua alma. E o que fica a alma? A alma é a sede das emoções. A pessoa vive angustiada, deprimida, né? Com problema, um problema atrás de problema, sempre ansiosa, deprimida, sabe? É por causa disso aqui. É uma cilada para a sua alma. É uma cilada para a sua alma. Mas continuando aqui, porque nós vamos explicar vários versículos juntos. Aqui, ó. As palavras do caluniador, aquele que fala mentira, que faz calúnias contra o outro, são como finas iguarias e descem até o íntimo do ser humano. Vamos lá. As conversas do caluniador ou do difamador se apresentam deliciosas, como os mais saborosos petiscos. Chegam a aparecer palavras de sabedoria, conforme fala em Provérbios 16, versículo 21 e 23, que nós vamos ler agora, mas acabam promovendo grandes discórdias e dissensões, separações, conforme como vamos ver em Provérbios 11, 13, Provérbios 26, 20, alojam-se no íntimo das pessoas e mesmo após sua digestão, continuam vivas e ativas no organismo. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Então, o que nós vimos aqui, que as palavras daquele que calunia, que mente, ou daquele que difama, a pessoa, eu já ouvi pessoas falando comigo assim, Ludmila, eu estou falando a verdade. Mas você está difamando a pessoa, você está falando mal da pessoa.
Você está falando a pessoa, você está criticando negativamente a pessoa. Ah, mas é verdade, mas isso não agrada a Deus. Então, quando a pessoa estiver falando, sai de perto. Por quê? É isso aqui, ó. Porque aquele que está falando, ao primeiro momento, parece que a palavra, né, a conversa do caluniador ou do difamador, se apresenta como deliciosas ou saborosos petiscos para aquele ouvido, para aquele que fala e para aquele que recebe a conversa. Parece o quê? Saborosos petiscos. Chegam a aparecer palavras de sabedoria. Vamos lá, Provérbios 16, versículo 21. Diz assim: o sábio de coração, ou seja, aquele que tem a presença de Jesus no coração dele, é considerado inteligente. Por quê? Ele age de acordo com o intelecto de Deus. Quem fala com equilíbrio, com a direção de Deus, tem o poder de convencer os outros. O sábio. Versículo 23. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Então, a pessoa, quando está falando, difamando a outra, à primeira vista parece que isso aqui. Parece até que está delicioso, parece favos de mel, parece, né, um manjar delicioso, mas não é não. Ó, que entra aqui, você está mastigando, é uma delícia, mas ó, que desce aqui e vai para o seu estômago, você vai ver que você está mastigando areia. E vai te dar uma digestão espiritual e emocional horrorosa. Agora vamos comigo lá em Provérbios 11, versículo 13. Depois da digestão, as consequências são digestões espirituais horrorosas. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. E Provérbios 26, 20, do versículo 20 ao 22, que diz assim, 20 ao 22. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem o caluniador, encerra-se a briga. Carvão para brasas e lenha para fogueira. Assim a pessoa briguenta para atiçar as contendas. Ou seja, se você tira o caluniador, encerra-se a briga. Assim como se você tira a lenha, o fogo se apaga. Carvão é para brasas e lenha é para fogueira. Assim como uma pessoa briguenta para atiçar contendas. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos, descem como delicioso sabor até o íntimo de quem lhe dá atenção. Por isso que eu falo, não dá atenção. Deixa a pessoa falando e sai. Se a pessoa já sabe que não deve falar, se você já explicou que não deve falar, ela continua falando, você escuta e sai. Escuta e sai. Glória a Deus. Agora vamos para versículo 9. Quem é negligente no seu trabalho, né, na sua obra, no seu trabalho espiritual, na missão para o Senhor, na obra de Deus, em tudo, ele é irmão do destruidor. Quem é destruidor? Quem que veio para destruir? Satanás. Ele vem para matar, roubar e destruir. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Então, se você é negligente na obra de Deus, se você é negligente em sua vida, você é comparsa do destruidor, você é irmão do destruidor. O nome do Senhor é torre forte, sob o qual o justo, oh glória, aleluia, estou buscando, Pai, busco refúgio e permaneço segura. O nome do Senhor é torre forte. Sabe aquela torre forte de vigia que fica ali? Então, o nome do Senhor, o nosso Deus, aleluia, Yahvé, é torre forte, sob o qual nós, justos, justificados pelo sangue de Jesus, buscamos refúgio e permanecemos seguros, seguras. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O nome do Senhor é usado aqui
para representar o próprio Senhor. Ele é o protetor dos justos. O Senhor é o nosso protetor. Amém? Vamos explicar melhor, porque essa parte é linda, né? Eu ia falar que é a mais linda, mas todas as partes são lindas. Na tradição judaica, a expressão o nome, né? Vamos aqui entrar com um pouquinho da expressão do entendimento teológico. O nome significa a própria pessoa, sua presença e personalidade, pois diz respeito à sua natureza e qualidades, ou seja, caráter. Em sentido mais amplo, o nome quer dizer a palavra de Deus, a verdade, o Todo-Poderoso. Essa verdade aqui, minha irmã querida, meu irmão, é a verdade com V maiúsculo, Jesus, tá? Esses são alguns dos sentidos da expressão literal hebraica. É o nome de Yahvé, ou seja, Jeová, Javé ou Yahvé. Esses são os nomes nos quais confiamos e somos seguros. Nossa torre forte e o nosso castelo inexpugnável é o nosso Deus. O que é inexpugnável? Não cai, não é derrubado, nada vai abalar. Tudo pode ser abalado. Eu posso ser abalada, como fui. Dia 15 eu estava boa, dia 14 estudamos, dia 15 eu estava boa, dia 16 eu estava na cama. Minha dependência quem? É o Senhor. Amém? Você também. Tudo. Dinheiro você pode ter hoje, amanhã você não pode ter nada. Tudo é passageiro. Tudo. Casa, bens, pessoas, mas o nome do Senhor é um castelo inexpugnável. É só o nosso Deus que é um castelo inexpugnável. Só. Mas vamos ver isso? Vamos ver. Vamos comigo em Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Amém? A revelação do nome de Deus, que é o subtítulo desses versículos 14 e 15. Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E disse Deus ainda mais a Moisés: ainda dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Graças a Deus. Graças a Deus. Coisa linda, né? Coisa linda. E agora vamos para o Salmo 18. Salmo 18, versículo. Glória a Deus. O Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo, e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Nossa, isso é lindo demais. Muito lindo. Agora vamos para o Salmo 27, versículo 5. 27, versículo 5. Pois no dia da adversidade, ele me protegerá. Amém. E estarei abrigada no recôndito do seu tabernáculo. Você, menina, fala, né? Estarei abrigada. Você, menino, fala abrigada. Acima dos altos rochedos serei colocada em segurança. Você, menino, fala serei colocado. Porque eu oro para a minha pessoa. Amém? Agora abrem comigo no Salmo 91, versículo 2. 91, versículo 2. Vamos. Sobre o Eterno declara: ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Amém. E Salmo 144, versículo 2. Salmo 144, versículo 2. Que diz assim:
Ele é meu aliado e minha fortaleza, meu protetor, e eu junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. Amém. E agora, Provérbio 29, 25. Provérbio 29, 25, que diz assim: o medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor vive em segurança. O medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia, o oposto do medo é a fé. Quem tem fé em Yahvé, no nome do Senhor, vive em segurança. Glória a Deus. Que coisa linda. Amém? Então, os ímpios elegem seus bens, talentos, riquezas como seu Deus. Amém? O Deus, a torre forte, assim como o nome do Senhor é torre forte, sobre o qual nós, os justos, justificados pelo sangue do Cordeiro, buscamos refúgio e permanecemos seguros, permanecemos e permaneceremos seguros. Os ímpios são é o contrário. Eles elegem seus bens, seus talentos e riqueza como seu Deus. Olha o versículo 11. Os bens dos avarentos constituem sua cidade fortificada. Eles imaginam que ela seja inexpugnável. É como eu falei no início, tudo acaba, né? Um dia você tá bem, no outro dia você cai de cama, um dia você tem dinheiro, de repente pode acontecer uma fatalidade, você já tá com um problema financeiro. Ou seja, sua confiança é só Deus. É Deus. Em tudo é o Senhor, né? Mateus 6, 24 diz assim: servir somente a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É o que está falando para os ímpios. Ou seja, Jesus escolhe uma palavra aramaica aqui, Mamon, para personificar um dos mais poderosos deuses pagãos de todos os tempos. Quem que é? O dinheiro, tá? O adjetivo aqui, mamon, deriva do verbo aramaico, que significa sustentar e significa amor às riquezas e dedicação avarenta aos interesses mundanos, que eu estou me referindo aqui ao versículo 11 de Provérbio 18. Assim como os justos busca refúgio e permanece seguro no nome do Senhor, os ímpios, os bens dos avarentos constituem sua cidade fortificada. Os ímpios elegem seus bens e talentos e riqueza como seu Deus. Então vamos lá. Então, o dinheiro, o adjetivo mamon, deriva do verbo aramaico sustentar, e significa amor às riquezas e dedicação avarenta aos interesses mundanos. Jesus orienta seus seguidores a investir suas vidas na conquista de bens espirituais agradáveis ao Senhor e adverte para a impossibilidade de se servir com lealdade a Deus e, ao mesmo tempo, amar o Deus dinheiro. Isso não quer dizer que Jesus seja contra os ricos e prósperos, mas sim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é para ser usado e as pessoas é para serem amadas. A inversão desses valores tem sido a razão de muitas desgraças. E tem inúmeros versículos aqui para exemplificar essa passagem. Amém? Versículo 12. Pouco antes de sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Eu vivo falando isso. A arrogância está aqui. Um pouco antes do arrogante cair, o coração dele se enche de arrogância, passa um tempo ele cai. Ou seja, a arrogância precede a ruína. Assim como a humildade antecede a honra. Amém? É isso que está dizendo aqui.
Versículo 12, então está dizendo isso. Glória a Deus. Quem responde, quem fala, antes de ouvir, antes de prestar atenção, antes de ter a presença do Espírito para falar, olha, tá falando isso, não responde agora. A pessoa tem que deixar o Espírito falar com ela. Não fale pela carne, não responda pela carne, não responda pelas emoções, responda pelo Espírito. Se você não tiver resposta, ore. Se você não tiver uma palavra de sabedoria, ore. Então, quem responde antes de ouvir comete grande tolice, passa vergonha. Ou tolice quer dizer estultice, erro. E comporta como quem? Como o insensato. Alma bem disposta sustenta o ser humano durante sua doença. Mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? Então, a alma bem disposta é a alma alimentada pela palavra de Deus, cheia de fé. Sustenta o ser humano durante sua doença. Mas o espírito deprimido, aquele espírito que não tem Deus, que não tem a palavra, que não tem fé, quem pode suportar? Ninguém pode suportar. Caiu. Já era. O coração do que possui discernimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. Então, o coração daquela pessoa justificada pelo sangue do Cordeiro, da pessoa sábia que tem a presença de Deus, possui o que? Discernimento. Sabe discernir o que agrada e não agrada a Deus. Tem a presença do Espírito Santo e ora, Pai, isso agrada ou não agrada o Senhor. Então ela tem o que? Discernimento. E ela adquire o que? Conhecimento. Ela adquire a ciência da mente de Deus, a palavra de Deus. E o ouvido dessa pessoa é um ouvido sábio. É um ouvido que tem a presença de Deus. Anseia o quê? Mais entendimento. Anseia ir em direção à mente de Deus em todos os sentidos. Versículo 16. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e o conduz à presença das pessoas que decidem. Então, um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e o conduz à presença das pessoas que decidem. Presente. Este é um termo mais neutro do que suborno, referindo-se a uma cortesia feita sem segundas intenções. Um favor legítimo pode abrir o caminho para o indivíduo. Amém? Então, amém? Então nós temos um exemplo aqui em 1 Samuel 17, versículo 18. Estes 10 pedaços de queijo oferece-os ao comandante na unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem. Glória a Deus, né? Versículo 17. A primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão, até que outra pessoa venha à frente e defenda sua tese. Então aqui tem a ver com pleito, né? Uma questão judicial. Sempre é sábio ouvir os dois lados de uma questão antes de estabelecer um juízo. Sempre é sábio. Então, aqui é uma advertência aos juízes, magistrados, senhores, pastores, conselheiros, pais, educadores em geral. É sempre fundamental ouvir bem, sem preconceitos, todas as partes envolvidas numa questão a ser dirimida, conforme o livro de Deuteronômio 1,16, que diz assim, capítulo 1, versículo 16.
naquela ocasião, ordenei aos vossos juízes: ouvireis vossos irmãos para fazer justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que habita com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. 18. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. Então, a decisão pela sorte separa os oponentes e permite que a harmonia seja restaurada. O que está dizendo aqui? Que lançar as pedras da sorte ou os dardos sagrados era uma antiga e tradicional prática judaica quando se desejava determinar que direção ou qual a melhor decisão a ser tomada e evitar contendas prolongadas e desnecessárias. Provérbios 16, 33 e Mateus 27, 35. Provérbios 16, 33. Diz assim: a sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Então, é como eu falei, né? É uma prática antiga judaica. Então, os antigos judeus, eles usavam certos jogos sagrados para compreender a vontade de Deus, especialmente em situações difíceis de distinguir que decisão tomar. Aqui, vários pedregulhos eram depositados numa das dobras da roupa. Em seguida, tirava-se uma das pedras que era atirada ao chão, fornecendo uma determinada interpretação. Onde que eu posso ver isso, Ludmila? Em Êxodo 28:30, Números 26:53, Neemias 11:1, Jonas 1:7, Salmo 22:18. Entretanto, a sorte, ou seja, o final de determinada situação ou destino, não é fruto do acaso, nem de forças cósmicas, mas simplesmente dos desígnios de Deus para cada pessoa. Provérbio 1, do versículo 1 ao 7. Quando a pessoa fala, foi sorte, eu falo, não foi sorte não, foi Deus. Para mim não existe sorte, existe a vontade do Senhor. Amém? Então, normalmente, precisamos mais fazer o que já sabemos que é vontade de Deus do que saber o que mais Deus tem para nós. Sempre que fazemos o que já sabemos ser vontade de Deus, expressamente clara na palavra, né? O que já é expresso de forma clara em sua palavra, temos maior facilidade para compreender o que mais nos reserva o Senhor, conforme Lucas 12, versículos 31 e 32. Glória a Deus. Amém? Agora também, onde que nós podemos ver mais falando sobre isso, é Mateus, sobre sortes, Mateus 27, versículo 35. Mateus 27, capítulo 27, versículo 35. E aconteceu que após sua crucificação dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sortes. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora podemos continuar, né, aqui. Versículo 19. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Tem a ver com o provérbio, esse aqui é o provérbio 18, 19, que diz: é muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como grandes portas trancadas de um castelo. Então, esse provérbio aqui, 18, 19, o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. É o que está dizendo aqui. Um irmão ofendido, ele resiste mais que uma fortaleza. Presta atenção. E mais, suas contendas são ferrolhos de um castelo.
Conseguiu imaginar? Então, vamos lá. Ferrolhos de um castelo, barreiras e revelações amistosas. Então, quando você fala assim, que é muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada, por quê? Porque é a explicação que eu estou dando. O irmão ofendido, ele resiste mais que a fortaleza de um castelo. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. É isso aí. Misericórdia. Do fruto da boca, do fruto, daquilo que sai, o coração se farta, se alimenta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A nossa boca tem poder para a vida e para a morte. A língua tem o poder, acabei de falar, agora vem o próximo versículo que, sinceramente, eu não tinha lido, viu, amados? E tem a ver. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, os quais, a uso habilmente, serão recompensados. Então, a língua, ela pode produzir a satisfação. A língua pode produzir o quê? Satisfação, vida ou morte. Os mais afoitos a empregá-la precisam assumir as consequências de suas palavras. Os mais afoitos, os mais ansiosos, aqueles que não andam na presença do Espírito Santo. Os mais afoitos, aqueles que não pensam para falar, eles precisam assumir as consequências das suas palavras. Mas vamos falar sobre isso aqui. A língua é uma bênção quando usada sob o controle do Espírito de Deus. De outra forma, ela pode ser um desastre e motivo de grandes desgraças. Nós já lemos Tiago 3, o versículo 1 ao 12 e Mateus 5, 22. Mas vamos lá. Abrem comigo em Tiago 3, versículo 1 ao 12. Como tá, né? Estamos aprendendo, nós temos que ler de novo, né? Sabe a quem domina o seu falar. A pessoa que tem a presença de Deus no seu falar. Domínio próprio. A gente consegue pela força, pela violência? Não. Só com a presença do Espírito Santo no nosso falar. É que a gente consegue, viu? Amém. Prova do amor cristão como estilo de vida. Ludmila, qual que é o seu estilo de vida? Eu busco um estilo de vida na palavra. A fé, né? Pela força, não. Buscando aqui. Diariamente. E a gente ainda, né? Perfeito é só Jesus, né? Então, caros irmãos, versículo 1. Não vos tornei muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor? Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Olha só. Então, o versículo 1 fala que todos os cristãos recebem dons do Espírito e são responsáveis pelo seu devido uso em prol da comunidade. Os mestres, assim como os pastores, profetas, têm o poder de usar os seus dons espirituais para comunicar corretamente a palavra de Deus e zelar por um comportamento à altura do que pregam. Certo? E um juízo mais rigoroso aguarda aqueles que se exaltam como mestres e líderes espirituais. Obrigam o povo a duras disciplinas, contudo, eles mesmos não seguem o caminho quanto aos princípios mais elementares da vida cristã, como a humildade, a misericórdia e o desapego ao poder e aos bens materiais. Humildemente, Tiago se coloca como um líder que não está imune a qualquer dessas faltas e, portanto, também precisa da compaixão do Senhor e da igreja.
E aqui, no versículo 2, a maneira ideal de refrear a língua não é apenas guardar silêncio e ficar amargurado, não. Mas sim submeter, que eu falo muito, ao Senhor. Submeter. Todos os dias, submeter toda revolta, toda tristeza, todos os pensamentos ruins, na certeza de que Ele cuidará de tudo o que não nos é possível resolver e nos dará a melhor direção para agir na solução dos assuntos que nos dizem respeito. Submeter. Você submete todos os assuntos. Além de você submeter, você olha e fala, pai, eu submeto todos os assuntos, todos, inclusive a minha língua, o meu falar, o meu tudo. Todo dia eu falo isso. Eu submeto o meu falar, porque eu quero falar com a tua presença. Não quero falar de acordo com o meu eu. Versículo 3, nós já oramos. 4. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. 5. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria das grandes realizações. Veja como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. O que está falando aqui? Que Tiago, ele está usando o quê? Uma figura de linguagem para revelar que a decadência do mundo se evidencia a cada dia e, portanto, não devemos esperar significativas melhoras, especialmente no padrão moral, social e ético dos povos. Somos advertidos a cuidar bem do nosso pensar e falar, ou seja, da nossa língua, pois Satanás busca diuturnamente, ou seja, dia e noite, influenciar, incendiar nossas mentes para o mal e tudo quanto é próprio do inferno. Lúdio, você tem versículos referentes a essas explicações de Tiago, do capítulo 3, do versículo 1 ao 12? Tenho, é só me pedir nos comentários que eu mando, tá bom? Para não ficar muito grande o estudo de Provérbios 18. Vamos lá. Continuando aqui. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. Já a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor, o Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, novamente, Tiago faz alusão aos princípios ensinados por Jesus Cristo, considerando que o ser humano foi criado por Deus com tanto carinho, a sua imagem, Gênesis 1, 26, 27, e amaldiçoá-lo ou tratá-lo com indignidade é o mesmo que ofender o Criador e Pai. Gênesis 9, versículo 6. E, para finalizar, Mateus, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Lude, o que está dizendo aí? Jesus demonstra como entender o sentido mais abrangente da lei ao relacionar o pecado de tirar a vida de alguém
assassinato, com erros aparentemente menos graves, como irar-se contra um irmão ou insultar alguém. Então Jesus aqui está demonstrando, olha só, que você matar alguém, assassinar alguém, ele tá, sabe, pondo na balança. Erros que para o ser humano é grave matar alguém, como o erro de irar-se ou insultar alguém, para as pessoas parece menos graves, né? A pessoa pensa, nossa, mas matar é muito pior, é um pecado muito maior. Mas vamos lá. Então a King James e as versões da Almeida, elas apresentam, elas acrescentam sem motivo se irá. Elas acrescentam. Entretanto, os mais antigos e melhores originais gregos não trazem essa expressão. Jesus revela que a ofensa verbal, olha só, está no mesmo nível de um assassinato. Raka era uma expressão aramaica que originou a palavra hebraica usada no tempo dos Juízes, Juízes 11, capítulo 11, versículo 3, para indicar pessoas de mau caráter, levianas e traidoras. No meu curso de teologia, no segundo curso que eu fiz, a minha professora de fruto do Espírito falou isso, que pecado é pecado. Adultério, roubar, matar, assassinar, mentir, fofocar, caluniar, todos têm o mesmo peso para Deus. É o que está dizendo aqui. Não existe pecadinho maior e pecado menor. Então a pessoa que fofoca, a pessoa que difama, a pessoa que fala mal, a pessoa que tem essa língua que está falando aqui, é a mesma pessoa, e a pessoa que mata, rouba, trai, está pecando do mesmo jeito. Certo? Então, olha lá, para indicar pessoas de mau caráter, levianas, traidoras. Ela falou isso. Para muitos da sala foi um susto. Não, mas matar, roubar é pior. Jesus está mostrando aqui, não é pior. O pecado para o Senhor tem o mesmo peso e a mesma medida. De maneira curiosa, essa era uma expressão frequentemente usada na tradição rabínica, associada ao vocábulo nécio, para se referir aos insensatos e sem sabedoria. Já a palavra grega more, traduzida por algumas versões como louco, tem sua origem na expressão hebraica desgraçado. Alguém que, por não crer em Deus, merecia o inferno. Então, o cerne aqui do ensino de Jesus está em que? O pecado que leva alguém, olha só, a ofender outra pessoa é o mesmo que motiva o assassinato. Então, o vocábulo grego sinédrio, cujo correspondente hebraico é Xandrim, refere-se ao mais alto tribunal dos judeus, que se reunia em Jerusalém. A King James traduziu o termo para o inglês concílio, que é conselho, por se tratar da reunião dos sábios que julgavam as causas do povo. E sinédrio deu origem à expressão grega que significa corpo de anciãos, né? Conforme Lucas 22:66 e Atos 22:5. Que significa Senado, né? Em Atos 5:21. E a expressão fogo do inferno tem a ver com vale de Inom, em hebraico, que deu origem ao nome grego do lugar Gena. Durante o reinado dos perversos Acaz e Manassés, sacrifícios humanos ao deus amonita Moleque foram realizados em Geena. Josias profanou o vale por causa das oferendas pagãs que realizou naquele lugar. Segundo Reis 23:10 e Jeremias 7:31, 32 e 19:6. Com o passar do tempo, esse vale se transformou num grande depósito de lixo constantemente em chamas, o que fez a palavra Gena significar o lugar dos perdidos.
imprestáveis e destinados ao fogo que nunca se apaga. Aleluia. Glória a Deus. Então, aí nós explicamos e ainda falamos de algumas curiosidades bíblicas, né? Ok. Agora, versículo 22 do Provérbios 18 diz assim: quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. Tem a ver com Provérbios 19:14. Um homem pode herdar de seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia, uma esposa com a presença de Deus. Somente o Senhor. Então, somente o Senhor. Provérbios 18:22. Aleluia. 23. O pobre se expressa com súplicas, mas o rico avarento responde com arrogância. Aleluia. É verdade, né? Isso aí, esse versículo, eu costumo dizer que ele simplesmente retrata a dura realidade do mundo, né? 24. Cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Ou seja, ou melhor, um homem com amigos demais será quebrado em pedaços. Amigos indiscriminadamente escolhidos podem trazer problemas, mas um verdadeiro amigo permanece fiel na alegria e na tristeza. Não é verdade? E é verdade, eu creio nisso. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por estar estudando juntos Provérbios 18 e amanhã Provérbios 19. O pobre, o sábio e o rico avarento. Deixe seu comentário, suas dúvidas, qualquer versículo que você precisar que eu não tenha mencionado. Qualquer dúvida ou pergunta ou comentário, curta, compartilhe e me ajude a espalhar a palavra de Deus. Uma boa noite, um excelente descanso e até amanhã. Paz do Senhor Jesus e um abraço grande. Beijo no seu coração.